Além do medo de adoecer, além do receio de falir, a pandemia do coronavírus trouxe um outro problema, ou melhor, acentuou um outro problema que já se arrasta desde as eleições, desde a campanha eleitoral: a divisão de opiniões. Hoje o Brasil está dividido entre os que defendem o isolamento total, o isolamento vertical e a liberação de todas as atividades como era o mundo antes do coronavírus. Para falar sobre esse assunto, sobre medicações e formas de prevenção, a Verboaria recebe hoje o superintendente técnico da Santa Casa de Pastos, Dr. José Ronaldo Alves. Tudo bom, doutor? Tudo bem, bom dia. Tudo muito polêmico, né? Com certeza. Olha só, a gente vai começar falando de uma polêmica, inclusive, que é a reabertura do comércio de Pastos, que foi alvo aí de muita discussão durante semanas. Essa semana a Prefeitura liberou o comércio com várias restrições, tanto para lojistas, comerciantes, quanto para nós, consumidores, que devemos usar máscara sob pena de multa de R$5.000. A minha pergunta é: depois de quanto tempo a gente vai começar a aferir o efeito dessa flexibilização? É possível mensurar se isso vai refletir numa estabilidade, aumento ou diminuição de contaminados? Conforme a OMS, Organização Mundial de Saúde, depois de 15 dias deve ser feita uma aferição. Nós temos instrumentos para isso? Essa pergunta é bastante polêmica, pois realmente, conforme você afirmou, existe bastante divergência de opiniões entre manter as medidas de fechamento do comércio ou abertura da forma como foi feita. Na verdade, eu penso que existe determinação para isso pela própria Organização Mundial de Saúde e pelo próprio Ministério de Saúde, nos boletins que eles estão emitindo. Eles classificam a situação de risco no país em 3 categorias, que é a situação de emergência, de atenção e de alerta, baseado no coeficiente de incidência da doença. O coeficiente de incidência é o número de casos novos por 1 milhão de habitantes num determinado período de tempo. O IBGE classificou para o Brasil 98 casos por 1 milhão de habitantes. Os estados que estão 50% acima do coeficiente de incidência são considerados de emergência. São os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas, Amapá e Distrito Federal que estavam nessa situação. Os estados que estão com 50% abaixo o coeficiente de incidência abaixo de 50% são considerados estados de atenção. E os que estão abaixo do coeficiente de incidência, que é o exemplo Minas Gerais, cujo coeficiente era 3,3, são chamados estados de alerta. Nos estados de alerta, foi sugerido que pudesse ter uma flexibilização das medidas, desde que obedecesse certos parâmetros. Por exemplo, que o número de leitos de UTIs disponibilizados não tivesse mais de 50% disponíveis. Nós temos isso aqui hoje no município. Que fosse possível testar os casos suspeitos, ou parte, para você ter um parâmetro da dimensão do problema, de casos novos, para você calcular o coeficiente de incidência. Que tivesse EPIs suficientes para os profissionais de saúde para dar atendimento aos pacientes. Essas eram as principais parâmetros para que você afrouxasse as medidas. Eu não participei dessa tomada de decisão, tá? Mas eu penso que o município, junto com a Secretaria de Saúde, as pessoas envolvidas no processo, muito provavelmente eles devem ter alguns parâmetros que eles deverão seguir para avaliar o impacto dessa medida que foi tomada e dar sequência, em manter as medidas ou voltar a restringir alguma coisa. Agora é importante
nesse decreto é que existem, como você disse, né, certas obrigatoriedades de usar máscara, o comércio, de um modo geral, os consultórios médicos, tem que obedecer várias restrições. Eu penso que isso é muito importante, que todos acatem as medidas da forma como está escrito no decreto, pois é muito importante, principalmente a população, não aglomerar, respeitar o decreto, respeitar as medidas, porque dessa forma o impacto da liberação será menor se for seguido à risca, ao passo que se não forem respeitadas as regras e houver aglomeração de pessoas e não for seguido da forma como foi orientado, muito provavelmente, se tivermos o vírus circulando no nosso município, haverá uma disseminação rápida do vírus. Uma outra pergunta que chega muito para a gente aqui é quem tem acesso aos kits de testes e quais são os tipos de testes para identificação da presença do corona no organismo? Os testes hoje, assim, por determinação, né, da Secretaria de Estado da Saúde, são realizados nos pacientes, eu estou falando a nível hospitalar. Tá? Todo paciente internado é colhido o exame, os profissionais de saúde que são suspeitos e todos os óbitos suspeitos também são colhidos exames. Recomenda-se que todos os pacientes suspeitos sejam testados, ou pelo menos deveriam ser testados pelo menos 10% do total de casos notificados, para você ter uma ideia do número de casos positivos no município. Notificados como suspeitos? Esse conceito é o seguinte: todo paciente, porque isso tem sido motivo de confusão das pessoas, né? Seguinte, o conceito existe em doença infecciosa, tem esse conceito de caso. A partir do momento que o ministro da Saúde determinou que tinha transmissão comunitária em todo o Brasil, aqui em Passo, qualquer pessoa com sintoma de gripe, se você tiver febre, dor de garganta, coriza, você tem um diagnóstico de gripe. Então, o médico que atendeu o paciente com sintoma de gripe, obrigatoriamente, ele deve notificar o paciente como suspeito de infecção pelo coronavírus. É um caso suspeito, notificação compulsória. Então, esse dado, o município sabe, com esse dado, das pessoas que procuraram o serviço de saúde, quantos pacientes com sintomas de gripe tem no município. Agora, a gripe pode ser pelo coronavírus, pode ser pelo H1N1, pode ser por outros vírus. Para saber se é coronavírus ou não, teria que testar. Infelizmente, nós não estamos conseguindo testar todos os casos que são notificados. Agora, obrigatoriamente, estão sendo testados todos que são internados, todo profissional de saúde também, porque se o profissional de saúde for coronavírus positivo, ele tem que ficar afastado. Isso pode ter impacto no serviço de saúde. Por isso que o profissional de saúde passa a ser uma prioridade de testar. Todo óbito suspeito. Se a pessoa faleceu, está com sintomas gripais, tem que escolher o exame para ver se foi um óbito, que pode ter sido causado pelo coronavírus. E assim, em termos populacional, deveria se testar pelo menos 10% da população para você ter uma ideia do número de pessoas infectadas pelo coronavírus na população. Nós teríamos que ter, então, 10 mil pessoas testadas, seguindo esse parâmetro. Seria o ideal, tá certo? Agora, qual que é o problema? Nós da Santa Casa, inclusive até o secretário de Saúde também participou, nós tentamos adquirir testes, os testes chamados testes rápidos. A questão é que, assim, a maioria de quem estava comercializando, o prazo é 15 a 20 dias para que fossem entregues os testes. Muitos desses testes ainda que não são validados pela Anvisa. E também testes que sem ter uma sensibilidade adequada às vezes. Sensibilidade de um exame é a capacidade
que o exame tem de dar positivo quando ele é verdadeiramente positivo. Porque o exame pode ter falso positivo, ou seja, a pessoa não ter a doença e dar positivo, como pode ter também falso negativo, que é a pessoa tem a doença e dá negativo. Então, por exemplo, o exame que você me perguntou, quais os exames disponíveis, o que está sendo feito é o RT-PCR, que é identificação do RNA do vírus. Esse exame, ele pode ser colhido já desde o primeiro dia do contágio. Do primeiro ao 7º dia, a descrição da literatura é que a sensibilidade dele é de 69%, ou seja, ele tem uma chance próxima de 70% de dar positivo se o paciente tiver, mas tem 30% de chance de um paciente ter a doença e dar negativo, tá certo? E é o melhor exame das opções que tem. A pesquisa de anticorpo, que é um tipo de teste rápido, nesse primeiro momento, a chance dele dar positivo dos primeiros 7 dias é só 19%, ou seja, tem 81% de chance de dar negativo. O teste do anticorpo total, que é o melhor exame, a partir de 15 dias ele tem 100% de chance, é o melhor exame. Só que a pessoa tem que ter já a doença já com mais de 15 dias, tá certo? Então, o teste é chamado rápido porque faz em 2 horas, fica pronto. Mas às vezes você tem o melhor, durante a pessoa contamina, ela pega o vírus, aí vai contando o tempo, então os exames disponíveis, que é pesquisar antígeno, pesquisar anticorpo ou RNA viral, vai depender do período, qual fase que a doença está, no período do 1º ao 30º dia da doença, ele vai ter sensibilidade e especificidade diferentes. E é isso que cria confusão na cabeça das pessoas. Às vezes, quando sai o resultado, ela já até se curou dos sintomas. Exatamente. Na verdade, o teste, a grande utilidade dos testes numa pandemia era para a gente ter dados assertivos da real incidência da doença na população, na comunidade. E isso permitiria que as autoridades de saúde do município tomassem decisões mais acertadas. E talvez teríamos menos controvérsia de opiniões, né? Porque uma coisa é você tomar uma atitude restritiva de fechar todo o comércio, sabendo que a situação está complicada, com muitos casos na cidade. Acho que ninguém vai ter dúvida que é o mais correto. Outra coisa é você achar que tem ou que não tem e mandar fechar tudo, achando que vai ter ou que não vai ter. Acho que é a situação que aconteceu. Mas, por outro lado, eu como médico, eu penso que o correto é, se você não sabe se tem ou não tem, eu penso que ter fechado no momento que fechou, tudo que foi feito, eu penso que foi acertado sim. Tá certo? Se foi o momento certo de abrir, essa resposta eu não tenho como te falar com certeza, porque assim, como médico também, eu penso assim, para mim te dar uma opinião certeira, correta, sem dúvida, é com dados concretos. Sem dados, eu não acredito que seja correto emitir uma opinião. Mas assim, qual dado que a gente tem de concreto? Que tivemos praticamente um caso positivo de outro município e um caso positivo que é de Passos, que é um caso importado, né, que a pessoa veio de outro município, de outra cidade, que tinha doença. Não tivemos, os outros casos testados do município vieram todos negativos. Não temos muitos pacientes internados. Ou seja, baseado nessas informações, aparentemente temos poucos casos no município. O que, na minha opinião, não significa que a gente está isento do problema, que não podemos ficar tranquilos que não vai ter. Porque nós sabemos que a pandemia está acontecendo no mundo, né, nos estados que eu falei de emergência. Se a gente tiver pessoas aqui dentro do município, dependendo do número de pessoas, e não tiver os cuidados necessários, a gente sabe que o vírus é altamente contagioso, vai contaminar muitas pessoas e vai se alastrar, e aí passaremos a ter problemas.
Então eu penso que não podemos abandonar totalmente as medidas, não podemos achar que está resolvido, porque não está. Eu tenho visto muitas publicações sobre o número de mortes por milhões nos vários países acometidos, só que assim, por dia, é uma informação relevante. Graças a Deus, até ontem no Brasil, era 7 óbitos por 1 milhão, o que é um número relativo à Espanha e à Itália muito baixo. Entretanto, nós temos que levar em consideração que a doença começou dia 31 de dezembro de 2019 na China, depois apareceu na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos. Bem, o primeiro caso no Brasil foi dia 26 de fevereiro, o primeiro caso diagnosticado foi em São Paulo, ou seja, quase que 2 meses depois da China, quase que 1 mês depois da Itália, demorou quase 1 mês para a gente ter 1.000 casos, né? 1.000 óbitos no país. Depois, em poucos dias, de 1.000 passou para próximo de 2.000. Ou seja, nós não podemos ficarmos confortáveis pensando que está tudo dominado, porque não está ainda. E assim, as outras coisas que as pessoas falam muito, mas só fica falando de quantos que morreram, só notícia ruim. Olha, não é esse que eu penso que seja o discurso, não é de fazer pânico, passar medo de ninguém, não. É que nós precisamos sim orientar dos riscos para que tomemos os devidos cuidados. Porque assim, está bastante divulgado na imprensa que 80% dos casos a evolução é benigna, sintomas leves ou nem tem, ou assintomático, e a pessoa cura, às vezes até sem ir passar por médico. Fica em casa e melhora, toma nem é hidroxicloroquina, né? Toma um chá, toma uma dipirona e fica bem. Mas o que preocupa são os 15% que evolui com sintomas, com falta de ar, vai no hospital e às vezes não é necessário internação, mas vai fazer acompanhamento domiciliar com acompanhamento médico. E os 5% que são os casos que internam, só que esses 5% que internam geralmente são casos mais graves, com insuficiência respiratória, muitas das vezes vão precisar de terapia intensiva. E esses sim que são os casos que preocupam. Por isso que o foco da notícia, da informação, é mais nesse número. Não é para causar pânico, de forma alguma. É uma informação sim. Agora, a população precisa, no meu modo de entender, eles precisam da informação correta, da dimensão e da gravidade do problema, não do problema que está hoje, mas do que pode vir a ser no futuro, caso não tomemos as devidas medidas que são recomendadas. O que é um teste com resultado indeterminado? Teste com resultado indeterminado é quando o RT-PCR, ele analisa a sequência do RNA do vírus, a sequência do RNA, por bandas. Então, geralmente são 2 bandas analisadas. Às vezes uma banda dá positiva e a outra dá negativa, aí o resultado é indeterminado. Para ser negativo, teria que ser as 2 negativas ou positiva, as 2 positivas. Uma outra polêmica muito grande é em relação ao uso da cloroquina. Quando usar e se usar? Qual é a sua opinião baseada no que preconiza o Ministério da Saúde? Todas as infecções, de um modo geral, e a infecção pelo coronavírus também penso que se aplica o mesmo princípio. Uma infecção, quando o organismo da gente tem contato com agente infeccioso, os nossos mecanismos de defesa vão entrar em ação para combater a infecção. E aí vai vir um processo inflamatório, vai ser liberar os mediadores inflamatórios, e esses mediadores inflamatórios, se for uma resposta exacerbada do organismo, vai causar alteração no endotélio arterial, e isso vai acarretar inflamação e alteração da coagulação do sangue. São os 2 maiores consequências de um quadro infeccioso. Dependendo da dimensão dessas alterações inflamatórias
e da coagulação, é que teremos a gravidade e as consequências do quadro infeccioso. No caso do coronavírus, por ser uma doença nova, ainda existe tudo ainda é muito novo, existem hipóteses, mas muitas incertezas. Existem vários estudos em andamento, tanto para entender a fisiopatologia da doença, o tratamento melhor. Entretanto, como a doença já está acometendo muita gente, assim, a maioria dos tratamentos que está tendo hoje é baseado na fisiopatologia, ou seja, o vírus, a infecção causa inflamação, então vamos usar alguma coisa que diminui a inflamação. Ela causa alteração da coagulação, vamos usar um anticoagulante. Então, por exemplo, a hidroxicloroquina, ela é um imunomodulador, imunossupressor. O racional de usar a hidroxicloroquina seria para diminuir um pouco a inflamação acarretada pelo vírus. O que eu tenho lido de tudo que foi visto até hoje, a evolução do coronavírus, basicamente, a pessoa tem a doença, mais ou menos na primeira semana, vai ter sintoma leve, é o primeiro round da guerra, da luta. A maioria se limita a 7 a 8 dias e resolve o quadro. Alguns, quando o processo inflamatório e alteração da coagulação é mais grave, a doença vai perpetuar e geralmente o paciente começa a complicar depois do 7º dia. E aí ele vai seguir, ao que tudo indica, 2 caminhos. Ou o caminho mais de alteração da coagulação ou mais da inflamação. Quando ele tem distúrbio de coagulação, aí vai aparecer, vai ocluir, né, artérias, a microcirculação e vai dar disfunções orgânicas, aonde isso acontecer. Ou então ele inflama muito o endotélio lá pulmonar e vai ter a síndrome do desconforto respiratório do adulto, que é um quadro bastante grave. Então, as opções de tratamento que tem hoje, então assim, a hidroxicloroquina parece que o mais racional é utilizar ela no início do quadro, na fase inicial. Assim que o exame detecta a presença do coronavírus. Exatamente. Ele é um anti-inflamatório mais brando do que um corticóide, por exemplo. Ele agiria no início, nessa fase inicial da doença, para evitar que ela complicasse. A partir da primeira semana que complicasse, aí dependendo da avaliação do médico, por exemplo, tiver um dímero D aumentado, mostrando que tem muita alteração da coagulação, plaqueta baixa, talvez o tratamento mais importante nesse momento seria a anticoagulação. Se, por outro lado, não tivesse dímero D aumentado, mas um PCR muito aumentado, com um marcador de inflamação e alteração de tomografia compatível com o processo de inflamação, com síndrome de desconforto respiratório, talvez aí sim o corticoide nessa fase, às vezes antibiótico para tratar uma possível infecção secundária, né? Além da infecção pelo coronavírus, às vezes o paciente predispõe à infecção bacteriana secundária, aí o racional é de usar também um antibiótico. Então, essas são as opções de tratamento no momento, que é o que está sendo utilizado nos hospitais. Mas assim, eu não recomendo que ninguém tome remédio por conta própria. Por exemplo, comprar hidroxicloroquina e tomar sem receita médica é extremamente desaconselhado e perigoso. Porque assim, qualquer medicamento, eu sou farmacêutico e sou médico, todo medicamento tem indicação, contraindicação, efeitos colaterais. Sempre, quando, igual está tendo esse dilema, se abre ou se fecha o comércio, o médico vive esse dilema a cada paciente. Vou pedir esse exame ou não vou? Conforme eu disse, tem um exame, tem sensibilidade, às vezes não é 100%, mas expõe a pessoa a um risco. Vai fazer uma tomografia com contraste. Essa tomografia vai me dar alguma informação relevante? Vale a pena o paciente tomar contraste? Então, assim, sempre a gente vive esse dilema. Eu vou passar hidroxicloroquina para um paciente. São 2 pacientes com infecção pelo coronavírus. Um tem 70 anos, já teve infarto, tem insuficiência cardíaca, aí assim,
A gente sabe que a azitromicina e a hidroxicloroquina que estão sendo utilizadas juntas, ambas podem causar arritmia cardíaca. Aí eu vou ter que olhar aquele paciente, eu vou ver qual o benefício potencial da hidroxicloroquina, qual o malefício em relação às doenças que ele tem. Agora eu pego um paciente de 60 anos que não tem nenhuma doença, está só com infecção pelo coronavírus. É outra tomada de decisão. Então eu penso assim, acho que todas as armas que nós temos disponíveis para serem utilizadas são válidas, só que cada paciente, cada tratamento tem que ser individualizado, certo? Agora a hidroxicloroquina, ela não tem estudo randomizado, duplo cego, assim, que suporta a utilização dela de forma consistente na infecção pelo coronavírus. Entretanto, um estudo dessa maneira, cientificamente correto, ele é demorado para você passar pelas fases todas, né, as 4 fases de uma pesquisa clínica, e talvez a pandemia já tenha abrandado. Então, assim, acho que o racional de usar a hidroxicloroquina agora é baseado na fisiopatologia da doença que suporta o uso, desde que individualizado cada caso, como eu te disse. Então, eu sou favorável a usar hidroxicloroquina, azitromicina, anticoagulante, todas as armas, na dependência de cada caso, de forma individualizada, e o médico assistente acompanhando e vendo os potenciais benefícios e os riscos inerentes àquele tratamento. A Santa Casa de Passos vai participar do estudo da hidroxicloroquina, que vai testar, o estudo vai testar hidroxicloroquina nas fases iniciais da doença. Quando começa o estudo? Então, vai começar, a Santa Casa já inseriu, né? Agora vai fazer, submeteu a comissão de ética e pesquisa, e à medida que os casos forem acontecendo, vai ter a randomização dos casos de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Que mensagem o senhor deixaria para tranquilizar a população? Olha, por estar muito envolvido nesse assunto, por conta de boletins, assim, eu tenho lido bastante, tenho percebido o que as pessoas escrevem, as discussões, né, em rede social, a tensão que todo mundo encontra. Eu penso que nós devemos ser mais unidos, termos mais união, mais amizade. Ninguém está certo, ninguém está errado. Cada um, dentro do seu ponto de vista, tem as suas razões, seus motivos. Então, mas assim, acho que a gente tem que respeitar a opinião do outro, mas ao mesmo tempo, cada um tem que fazer a sua parte. Sabe, é uma questão de educação. Se a doença é transmitida de forma rápida, o que eu posso fazer a minha parte para não contribuir para essa transmissão? Então, é lavar as mãos, usar máscara conforme é recomendado, ficar longe das pessoas, evitar aglomeração de pessoas, porque isso vai ajudar todo mundo, toda a comunidade. A gente tem que parar, nós temos que parar de pensar só na nossa própria vida e pensar como comunidade, porque assim, querer o bem do outro, acho que isso é muito importante. E deixar de ficar um atacando o outro, ninguém é certo, ninguém é errado. É uma situação de muita indefinição, de muita... Ninguém tem certeza o que é certo, o que é errado. Fechou cedo o comércio? Não sabemos. Talvez está tranquilo hoje porque fechou cedo. E se tivesse acontecido o contrário, não fechasse e tivesse um tanto de gente doente hoje? Poderia ter acontecido. Então, vamos ter respeito, vamos ter tranquilidade, vamos trabalhar com as armas que temos hoje. Se hoje o que temos é o que está sendo feito, ótimo, vamos trabalhar dessa forma. Graças a Deus, nós estamos numa região que nós temos, não é por ser diretor do hospital, mas nós temos um hospital muito bom, bem equipado, temos leite de UTI disponível, tem um tanto de gente trabalhando, pensando como que vai fazer caso os leitos sejam insuficientes, como que vai fazer para ofertar mais leitos. E assim, na medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai criando estratégias para dimensionar a capacidade de atendimento, a demanda que tiver no momento.
Mas assim, muito importante que tenhamos calma, tenhamos amor ao próximo, tranquilidade, não fiquemos brigando um com o outro, porque isso cria outro problema talvez maior do que o próprio infecção pelo coronavírus. Ok, eu agradeço a participação do superintendente técnico da Santa Casa, o Dr. José Ronaldo Alves. Muito obrigada pela sua presença. A gente se coloca à disposição porque toda semana, a todo momento, na verdade, surgem dúvidas, novidades e a gente quer contribuir para tornar esse momento o menos tenso possível. E você, o que você gostaria de ver na Verboaria? Qual o assunto que você gostaria que fosse abordado? Entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Até a próxima, muito obrigada.